Irmãos, nós estamos há vários e vários meses neste grande livro de Samuel, um livro maravilhoso que fala do reino de Deus e do estabelecimento de Davi no trono como rei de acordo com o coração de Deus. Este é o penúltimo sermão em 2 Samuel, capítulo 23. Semana que vem o pastor Tiago vai terminar esse livro numa série de exposições em toda a carta de Paulo aos Efésios e depois de Efésios no Evangelho de João. Então nós ouvimos a palavra de Deus, verso a verso, capítulo a capítulo, do começo ao fim do livro da palavra de Deus, para nós ouvirmos de fato a clara, perfeita e poderosa voz do nosso Deus na sua palavra. Essas são as últimas palavras de Davi, últimas palavras públicas de Davi. Nós vamos ler 2 Samuel 23, do 1 ao 7, mas nós vamos até o final do capítulo na nossa exposição. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra de Deus. Se todos se concordam com isso, respondam com o sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Está também projetado na tela. 2 Samuel, capítulo 23, diz assim: Estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, o Messias de Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, e em tudo bem ordenada e segura. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Porém, todos os ímpios serão como os espinhos que se jogam fora, porque não se pode tocar neles. Mas quem for tocar neles se armará de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no mesmo lugar. Essas são as últimas palavras de Davi, mas esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és o sol da justiça, Tu és aquele que resplandece em um manto de majestade a Sua graça sobre nossas vidas, na face bendita e infinitamente bela de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele está a nossa esperança, a nossa fé, e tudo, Ele é o nosso tudo em todos, nosso supremo tesouro e o nosso Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Assentado à Tua destra, após ter morrido e ressuscitado, o Senhor governa sobre a Tua igreja pelo Seu Espírito e pela Sua palavra. E nós Te bendizemos, Senhor, por todas as coisas. Que o Senhor fale conosco, com cada um de nós, e que essa fala na Sua palavra seja transformadora. E que o Senhor misture o nosso ouvir com a fé, que é dom e presente do Senhor para nós. Para a Sua glória nós Te pedimos tudo isso, confiando apenas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como nós já vimos na Bíblia, quando o autor bíblico ele coloca a primeira palavra de um personagem bíblico, ele está destacando ali algo muito importante. As primeiras palavras de cada personagem bíblico vai revelar algo central do caráter daquela pessoa, daquele personagem e até mesmo do próprio Deus. A primeira coisa que Deus fala na Bíblia, Gênesis 1:3, haja luz. Isso mostra o seu caráter luminoso, a sua santidade, a sua justiça. Deus é luz, e quando Ele fala, está representando algo de quem Ele é em seu ser. Davi, aqui no livro de Samuel, ele vai aparecer na narrativa, ele vai ser ungido rei, ele vai servir os seus irmãos, mas ele não fala nada, até que o autor bíblico, ele vai pela primeira vez colocar as primeiras palavras na boca de Davi, lá em 1 Samuel 17. E a primeira coisa que Davi fala é: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, quando Davi ele fala isso diante de Golias, ele está mostrando que ele é um homem corajoso, ele é um homem fiel, ele é um homem que crê na onipotência e na fidelidade pactual
do Deus de Israel. É muito claro isso. Mas se as primeiras palavras elas são de suma importância para a gente entender quem que é o personagem bíblico, as últimas palavras elas também são as mais marcantes no texto bíblico. Por exemplo, as últimas palavras de Moisés é Deuteronômio 30 ao 34. É o seu último discurso, a sua última súplica, falando para Israel obedecer à aliança de Deus. As últimas palavras de Josué, lá em Josué 24, a gente já expôs Josué aqui na igreja, ele fala o seguinte: irmãos, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem se vocês vão servir a Baal ou se vocês vão servir a Yahvé. Escolham, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É as últimas palavras de Josué ali. É o seu último testamento. É o que ele quer deixar de legado ali. 1 Samuel 12 tem as últimas palavras de Samuel também, o grande profeta Samuel. Ele vai dizer: olha, eu fui fiel ao Senhor também, vocês devem ser fiéis ao Senhor. E aqui nós temos as últimas palavras de Davi, deixando o seu último desejo de expressão pública para o povo de Deus. Sem falar o nosso Senhor Jesus, que antes de morrer disse: se Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele dá o último suspiro e entrega o seu Espírito. Nós temos as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho e batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos as últimas palavras de Estevão em Atos 7, quando ele dá aquele grande discurso diante dos judeus e ele termina apedrejado. As suas últimas palavras são as mesmas de Jesus, imitando Cristo. Estevão fala assim: Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Então as últimas palavras, elas são uma espécie de testamento. E no mundo antigo, meus irmãos e irmãs, o testamento você devia dizer quem você foi, o que você quer deixar de legado, por exemplo, né? Você vai falar suas conquistas, por exemplo, você vai falar sobre como é que foi a sua vida. Só que Davi, nesses 7 versículos aqui, na verdade 6 versículos, 2 ao 7, ele não quer destacar muito quem ele foi, ele fala assim muito brevemente no versículo 1 quem ele foi, mas ele quer destacar o poder do reino de Deus. Ele quer destacar como é que Deus reina e como é que o reino de Deus é estabelecido e administrado para que os seus futuros descendentes venham a estar debaixo do governo de Deus. Ele vai dizer no verso 1 o seguinte: essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Ele marca aqui que ele é filho de Jessé. E Jessé é um homem que não é nada e nem ninguém na Escritura. A única função de Jessé na Bíblia é ser pai de Davi. Ele não faz mais nada. Ele é de uma família humilde. Então Davi está destacando: olha, eu não era nada, eu não era alto e forte como Saul, eu não era rico, eu não era de uma família importante, eu não era um levita, eu não tinha status nenhum, eu sou filho de Jessé. Eu sou filho de um homem comum, simples, lá do interior de Israel. Eu sou filho de Jessé. E ele fala: mas Deus me exaltou. Então toda a teologia de Samuel, desde 1 Samuel 2, o cântico de Ana, até o cântico, nós vimos no capítulo 22, vai destacar que Deus ele destrói os que se exaltam. Ele destrói Eli, o sacerdote ímpio. Ele destrói Golias, que se exalta diante de Israel. Ele destrói Saul. E ele vai disciplinando Davi quando ele erra. Mas ele exalta quem não é nada. Ele coloca no trono de Israel aquele que é o filho de um cara absolutamente normal e sem importância, Jessé. E Davi fala o seguinte: o homem que foi exaltado, e ele fala: o ungido de Deus. Vocês sabem que a palavra ungido é a palavra Messias. Então Davi ele fala: eu sou filho de Jessé, eu sou um Zé Ninguém, mas eu sou o Messias. Eu sou aquele que foi ungido por Deus para reinar no trono de Deus. E ele é o grande salmista de Israel. Ele vai introduzir aqui: eu sou o salmista de Israel, o amado salmista de Israel. Então ele está colocando de forma muito breve, em 3 frases, filho de Jessé, o Messias de Deus, o ungido de Deus, e o salmista, para destacar que quando ele escreve um salmo, Deus está com ele, inspirando ele a ele. E aí, meus irmãos e irmãs, verso 2 ao 7 é o primeiro ponto do sermão. Nós vamos ver como é que o reino de Deus ele é estabelecido, como é que o reino de Deus ele é mostrado, ele é administrado e ele é perseverado por Deus. Aqui no verso 2 ao 7, nós temos o seguinte, verso 2:
Davi dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Então Davi, ele acumula função aqui. Davi, além dele ser o Messias, além dele ser o rei, antecipando o supremo Messias que é Jesus, ele também é um profeta. Ele também é alguém que o Espírito de Deus fala de forma profética. E ele coloca isso nos Salmos, é por isso que ele fala o salmista amado de Israel aqui. Então o reino de Deus, ele começa, continua e termina pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus. O Espírito de Deus fala por meio intermédio, e o que ele vai falar agora é sobre como é que Deus reina através do seu rei justo. O verso 3 diz assim: o Deus de Israel falou, e a rocha de Israel disse: quando um justo governa sobre os homens, quando o justo governa sobre os homens, e quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Então ele está dizendo, o Espírito de Deus estabelece o reino de Deus por intermédio do rei profeta Davi aqui. E quando existe um reinado de acordo com a vontade de Deus, esse reinado é como o sol. Este reinado é como a luz do sol, é um reinado que faz brotar, que faz frutificar, que faz florescer vida. Então o que Davi está falando para nós aqui é que a boa autoridade do rei de Israel, usada no poder do Espírito Santo, ele necessariamente produz vida. E Davi falando aqui parece um pouco hipócrita da parte dele, porque ele está falando de uma forma profética para Jesus, é óbvio. Porque, meus irmãos e irmãs, Davi no começo ele era esse rei. Ele era esse rei que traz vida para Israel. Ele é esse rei que derrota Golias, que suporta Saul e que administra a justiça no povo de Deus. Mas Davi não é o Messias final. Ele peca. Ele peca com Betseba, ele manda matar o marido da mulher que ele adulterou, ele peca o tempo todo, ele permite que Amnon, seu irmão, viole a sua filha Tamar, ele permite que Absalão mate o seu filho Amnon. Ele está usando uma autoridade maligna. Quando Davi abraça o pecado, ele deixa de administrar a autoridade de Deus de uma forma que dá vida. E agora, reinando como o diabo, que é isso que a gente faz quando peca. Quando a gente peca, a gente reina como o diabo, de forma tirânica, de forma ímpia, e isso sempre gera o quê? Morte. Isso sempre gera morte. Então o que ele está falando aqui não se aplica 100% a ele. O que ele está falando aqui, quando ele fala o Espírito de Deus fala por um intermédio, ele está apontando para alguém, para o seu filho que viria e que iria governar com 100% da autoridade de Deus, com 100% do poder de Deus, e que essa autoridade resultaria somente em vida dentre os mortos. Ele vai ser como o sol que faz brotar a vida na terra. Então o reino de Deus, ele é estabelecido pelo Espírito e pela palavra de Deus, através de Davi. É um reino que demonstra a justiça e a vida de Deus em uma boa autoridade. E o verso 5 é um reino que ele faz através de uma aliança. Verso 5 diz assim: não é assim a minha casa para com Deus, porque estabeleceu comigo uma aliança eterna. Segundo Samuel 7,14. A aliança de que na casa de Davi vai ter um filho de Davi, que vai ser um rei eterno, que vai ser um rei que não vai morrer, que vai ser um rei que vive para todo o sempre. Irmãos, eu quero que vocês percebam, antes de nós entrarmos nos detalhes aqui de como a gente aplica isso na nossa vida, eu quero que vocês percebam que existe um padrão de Deus trabalhar na história. Ou seja, o que Deus faz aqui com Davi e Israel, ao estabelecer a monarquia davídica, ao estabelecer o seu reino provisório e antecipatório do reino de Cristo, ele já fez na criação, e ele já fez agora em Cristo Jesus. O que Deus faz? Presta bem atenção, depois nós vamos aplicar essa parte aqui. O reino de Deus é estabelecido pelo seu Espírito e pela sua palavra,
para gerar vida através de uma aliança. O que Deus faz lá em Gênesis? Vocês lembram? Gênesis 1:2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e nós temos o quê? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar é um verbo aviário. O Espírito de Deus se manifesta de uma forma como se ele fosse uma ave ali, nutrindo a sua criação de Deus. Ele está ali gerando a criação de Deus, como se ele estivesse, analogicamente falando, chocando a criação de Deus. E o que vem logo depois do Espírito pairar sobre as águas? Disse Deus: haja luz. E a gente sabe que essa palavra é o próprio Cristo criando com o Pai e com o Espírito. E o que Deus vai criar é nada mais, nada menos que o seu reino. Toda a criação, obviamente, é o reino do Deus triuno, que se manifesta como rei assentado no trono. E o que Deus gera nesse reino? A terra estava sem forma e vazia, não tinha vida, havia trevas. Ele separa as águas acima das águas de baixo, aparece a porção seca frutifica árvores e plantas, depois nós temos as aves, os peixes e o ser humano no final. Ele gera vida, porque Deus é assim, Deus ele tem o supremo poder, mas ele é em si mesmo a suma bondade, e portanto todo exercício de autoridade de Deus gera vida. E cada palavra que Deus fala em Gênesis 1 é uma palavra de aliança. Haja luz, a luz brilha porque ela está obedecendo a aliança que Deus fez com ela pela sua palavra. Sol, ele diz isso no 4º dia, governe sobre o dia. Lua, governe sobre a noite, para que haja estações do ano. Ou seja, o sol, ele somente brilha aqui em cima da nossa cabeça, porque essa grande esfera de gás e luz e fogo, ela obedece à aliança criatural e criacional de Deus para com ela. Porque tudo que Deus fala, ele não está falando à toa. É uma palavra de pacto, é uma palavra vinculante, é uma palavra que deve ser obedecida. Por quê? Porque Deus sempre é rei e senhor, e a criação sempre é sua serva, vassala. E não tem nada melhor do que ser servo do melhor dos seres. Então tudo que Deus fala para a sua criação como Senhor, já é uma palavra de pacto. Então o reino de Deus na criação é estabelecido pelo seu Espírito e pela sua palavra, para gerar vida através de uma aliança. Por que aliança? Porque Deus sempre é Senhor. E Deus faz exatamente isso aqui com Davi e Israel, através do seu Espírito, em Samuel, em Davi, em Natã e outros profetas. Ele estabelece o seu reino pela sua palavra, gera vida quando o rei está obedecendo ele, através de uma aliança. É exatamente isso que Deus faz na nova aliança. Em Jesus, o Espírito desce sobre ele no batismo. Espírito e palavra geram o reino final de Deus. Jesus disse: eu trouxe o reino de Deus para vocês. É chegado a vós o reino de Deus, o reino final de Deus. O que Jesus faz? Ao entregar a sua vida, ele gera vida eterna para nós, através da sua nova aliança. Ele diz: esse sangue é o sangue da nova aliança. Então a aliança que Deus faz aqui com Davi e o reino de monarquia que Deus estabelece com a família de Davi é um padrão que recupera e lembra de Gênesis, a criação, e que antecipa a nova criação que vem através de Cristo Jesus. Como é que isso faz sentido agora na nossa vida? Primeira coisa, verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e nós temos essa fala de Davi única e exclusivamente aqui, nesse versículo e nos Salmos e em tudo que Davi falou. O reino de Deus na criação, Israel, Jesus, em qualquer linha da história, é estabelecido pelo Espírito e pela palavra. Em outras palavras, nunca, em nenhum texto bíblico, existe um divórcio entre o Espírito e o que? A palavra de Deus. Não existe. Não existe um desacordo entre o Espírito que gera vida e o Rei, o Deus Filho, que governa através da sua palavra. Não existe.
Então, onde o reino de Deus se manifesta, nós temos Espírito e palavra. Palavra escrituralizada, escrita de forma final na Escritura. E o Espírito falando através desta palavra. Vejam, meus irmãos e irmãs, lá no século XVI, na Reforma Protestante, os reformadores eles vão olhar para duas coisas. Eles vão olhar para o catolicismo romano com toda a sua pompa institucional. Eles vão dizer heresia. Eles vão olhar para um grupinho lá chamado Anabatista, que eram os ultra carismáticos da época. Onde não, a gente não precisa da Bíblia não. Deus fala comigo diretamente. Eles fizeram os Anabatistas do século XVI. Os reformadores vão olhar para essas duas coisas, que eram o extremo oposto. A pompa da instituição romana e a individualização da revelação dos anabatistas. Eles vão dizer, vocês estão cometendo o mesmo erro. O mesmo erro. Como é que é possível? Vocês estão divorciando Espírito e palavra. Por quê? Roma, eles vão falar que o Espírito Santo fala com o magistério, fala com o Papa, sem a Bíblia. E o Espírito Santo fala com o Papa e com o magistério romano, e se o que ele fala contradiz o que está aqui, não tem problema. A gente segue o que o Espírito Santo falou para a instituição do magistério romano. Os anabatistas são a mesma coisa, só que o que eles fazem? Eles individualizam aquilo que é institucionalizado na tradição romana. Quando eu falo, Deus falou comigo, não na palavra, eu estou dizendo, eu sou o Papa. Eu sou o meu Papa. Deus falou comigo, a revelação está aqui comigo e pronto. Então, toda comunidade e instituição que divorcia uma coisa da outra faz o quê? Sempre, 100% das vezes, desde os montanistas do século III, seita herética. Por toda a história, sempre teve esses malucos. A Bíblia é sempre jogada de lado, é claro. Porque Deus está falando comigo. Para que eu tenho que ler isso daqui? Isso não existe. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo que inspirou essa palavra. E estabeleceu o seu reino por esta e somente esta palavra. O Espírito Santo não é maluco igual a gente, ele não se contradiz. Ele não vai falar A aqui na Bíblia e não A para o fulano ali. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O reino de Deus é estabelecido não através das vozes da minha cabeça, não através da imaginação do meu coração, por melhor que sejam as minhas intenções. O reino de Deus é estabelecido pelo Espírito, somente pela sua palavra. E pela sua palavra somente. E o povo desse reino é um povo que vai seguir a voz do Espírito que fala aqui na Escritura. E não a voz de homens perversos que através da sua imaginação corrompida vai inventar doutrinas de demônios. E tudo que vai contra o que está escrito aqui. Por mais bonzinho e moral que seja. Por mais arrebatador que pareça. Por mais que me faça sentir nas nuvens. É o demônio falando no seu ouvido. É a voz da antiga serpente balbuciando no seu coração. E você caindo com um patinho nisso, né? Porque você quer. Você não quer submeter a palavra de Deus. Mas, irmãos e irmãs, Deus estabelece o seu reino através do seu Espírito e da sua palavra. Nunca a palavra sem o Espírito. E nunca o Espírito sem a palavra. E o que gera? É muito simples, meus irmãos, a gente vê o reino de Deus. O que é gerado quando o Espírito instrumentaliza a sua palavra para estabelecer e manter o seu reino, o reino de Deus? Vida. Vida em abundância. É muito fácil reconhecer seitas. A seita, ela vai dizer não para a Bíblia, obviamente, ela vai dar ouvidos para os homens e para a palavra dos homens e para a autoridade dos homens. Ela vai imaginar que o Deus está falando na boca daquele homem, e o que vai ser gerado ali é muito fácil. Vai ser gerado morte, vazio, miséria. É muito fácil.
Eu olho para aqueles testemunhos de Jeová andando na rua com aquela carinha de piedade, mas ali não tem vida nenhuma. É muito fácil. Cheira a morte a quilômetros de distância. Não gera vida, espiritualmente falando. Não gera vida. Cristo, quando Ele governa uma igreja pela sua palavra e seu Espírito, Ele vai gerar, nutrir e crescer vida e vida em abundância. Não miséria, não morte, não pobreza espiritual no mau sentido da coisa, mas uma riqueza de alegria, amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, santidade. O caráter de Cristo, que é vida em si mesmo, é gerado em nós, e isso através de uma aliança. Deus não fez uma aliança comigo e com você. Deus fez uma aliança com Cristo. Cristo cumpriu os termos da aliança. E agora nós temos um relacionamento perfeito com Deus por causa da obediência de Cristo. Nossa obediência ativa em não pecar e nossa obediência em se entregar na cruz por nós, acabou. Os termos da aliança foram cumpridos de uma vez por todas. Você não obedece a Deus para Ele te aceitar, não. Você não fica bonzinho, purinho, bonitinho, moralzinho, e aí você tem um relacionamento com Deus. Não, isso é maldição. Isso é morte, porque você nunca vai obedecer. Mas uma vez que você diz, não, agora essa eterna aliança que Deus prometeu para Davi, Cristo cumpriu ela. Cristo cumpriu a aliança que Deus fez com Israel e Moisés lá no Monte Sinai. Cristo cumpriu a aliança que Deus fez com Abraão ao trazer vida e salvação para todas as nações. É nele que nós temos vida agora. Vida e vida em abundância. O reino de Deus estabelecido pelo Espírito e Palavra através de uma aliança para gerar vida e abundância no nosso meio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou poupar-vos a leitura, mas se vocês baterem o olho aí no verso 8 em diante, até o verso 39, vai ter um monte de nomes aí, né? Sabe por que a gente não gosta de ler nomes? Eu vou explicar e vocês nunca mais vão ler genealogias ou lista de nomes da mesma forma. A gente não gosta, a gente pula, né? Então, genealogia tal, a Primeira Crônicas é não sei quantos capítulos, 10 capítulos inicial de genealogia. É uma tortura ler tanto nome esquisito, né? Vocês pegarem lá no final, por exemplo, Igal, Zeleque, Irã, Urias, como que isso é palavra de Deus para nós? E vejam, se o problema nunca é o texto bíblico e sempre é nós, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a nossa mente e o nosso olhar, ele é muito, muito, muito secularizado. E por secularizado, eu quero dizer que nós não estamos acostumados a nos vermos dentro da narrativa da Bíblia e da história de Deus. Como é que a gente redime e renova o nosso olhar para esses nomes aqui? Vejam, existe um site aleatório da família Orlandi, da qual eu recebo o nome. Eu entrei nesse site uma vez, mas eu entrei com muito entusiasmo, né? Que estava todo o rastro. O primeiro Orlandi que chegou 1800 e pouco aqui no Brasil, Andréas Orlandi. Falei, nossa, esse velhinho aqui é meu antepassado, mas que legal, né? E todos aqueles nomes ali, eu lia com muita avidez, né? O meu avô chama vô Sérgio, aí meu bisavô é o Ritieri, e quem que será que é o pai do Ritieri Orlandi e tal? Eu li aquilo porque aquilo fazia parte da minha história humana, não é? Quem aqui gostaria de ver toda a genealogia, assim, muitas gerações? Todo mundo, né? A gente vai ler com muita avidez, né? Tem irmãos aqui que até pagaram um negócio para ver quantas ancestralidade tem no mundo e tal, né? Muito legal isso daí, realmente é muito bom. A gente consegue se ver numa história maior. O mundo não nasceu comigo, né? Eu tenho uma família gigantesca atrás de mim. Agora, imagine que você é um israelita dessa época. E aí você está lendo aqui o texto, e você, esse cara aqui é meu tio. Ele matou aqui 80 filisteus. Glória a Deus por isso. Nossa, esse cara aqui era meu bisavô. Olha o nome dele aqui no texto bíblico. Não seria maravilhoso? Você não leria isso aqui como se fosse a coisa mais legal do mundo? Meus irmãos e irmãs, esses são a nossa família.
Paulo vai dizer para os coríntios, 1 Coríntios 10, os coríntios eram pagãos, eram romanos, eles não tinham nada a ver com os israelitas, sanguinamente falando. E Paulo fala assim, Coríntios, os israelitas são seus pais, porque agora vocês não são mais coríntios, vocês não são mais romanos, vocês são parte do povo de Deus. Então eu não sou um Orlando, eu não tenho nada a ver com essa família Orlando. Eu sou agora parte do povo de Deus, e aqui estão meus tios, tias, primos, irmãos e irmãs. Isso muda a nossa leitura, né? Você olha para os nomes aqui, você não vai colocar nos seus filhos, aí, obviamente, talvez, dependendo do quanto de lucidez Deus te dá. Mas os nomes são importantes. E o que essa lista faz? Ela mostra para nós que o reino de Deus, ao gerar vida através de aliança pelo Espírito e Palavra, ele cria pessoas valentes. Porque o que está escrito aqui é um monte de nome dos valentes de Davi e o que eles fizeram. Homens valentes que deram as suas vidas pela causa do reino de Deus aqui na monarquia de Davi. O reino de Deus, o nosso rei, não é Saul, não é um rei pagão, é o Senhor da criação. Se um soldado ouvisse aquele rei Saul falando, faça isso, ele faria na hora. Mas nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E necessariamente ele gera soldados, ele gera homens e mulheres de guerra. E ele diz, os covardes não entrarão no reino dos céus. Que guerra é essa? Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades, é contra o nosso pecado, e nós usamos a nossa espada, que é a palavra de Deus, para destronar o império das trevas e trazer luz para a vida das pessoas. Essa é a nossa história. O seu nome tem que estar escrito aqui, nessa lista. Então, em segundo lugar, o reino de Deus gera pessoas valentes que dão as suas vidas pela causa da glória de Deus. E aí, em terceiro e último lugar, tem um episódio aqui no meio desse quiasmo que diz o seguinte, verso 13. Diz assim, 2 Samuel 23, 13. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna do Adulão, e a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo, olha o desejo de Davi, e exclamou dizendo o seguinte, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram até Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor. E disse, ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beberia eu do sangue dos homens que arriscaram a vida, de maneira que não quis bebê-la, e assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Isso aqui é muito estranho para nós, né? Mas que perda de tempo que Davi está fazendo aqui, né? Eu quero beber da água, os caras trazem a água, não quero mais, ele derrama a água assim, né? Qualquer um daqui fala, não faço mais nada para esse cara aí, né? Pelo amor de Deus. Eu fui lá, venci os filisteus e trouxe a água para o bonitão aqui beber, e aí ele derramou a água no chão. Mas, irmãos, o texto bíblico está falando de uma forma positiva o que Davi fez aqui. Como é que isso aqui é positivo? Davi, ele queria beber da água da onde? Da cisterna de Belém. Belém era a cidade natal dele, ele nasceu em Belém, né? E por ter nascido em Belém, o beber daquela água era uma espécie de nostalgia, né? Era a água que ele bebia quando era criança, quando era jovem, até o momento que ele foi lá e matou Golias, ele estava ali em Belém pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé, e ele queria lembrar das coisas, queria essa nostalgia, e seus guerreiros prontamente, ali, os seus 3 melhores guerreiros foram lá e trouxeram essa água, e o que ele faz no verso 16, no finalzinho do verso 16, fala que ele derramou diante do Senhor. O verbo derramar aqui é um termo técnico, é um derramar em forma de culto, é um derramar como um ato de adoração a Deus. E é por isso que é positivo.
Porque embora ele tenha expressado um desejo não pecaminoso, um desejo humano comum, e os seus guerreiros tivessem realizado esse desejo, o que Davi está mostrando é o seguinte: eu não vou fazer reinar de forma egoísta. Eu vou oferecer aqui a minha lembrança como um culto a Deus. Ele derrama como uma libação, como uma oferta ao Senhor. Então ele nega o seu desejo de tomar a água de Belém para fazer isso um culto a Deus. O que isso nos ensina? Muito óbvio. O reino de Deus, que o Espírito e a Palavra estabelecem pela aliança de Deus, que gera vida, essa vida necessariamente esmaga o nosso egoísmo e nos coloca numa vida de derramar-nos diante de Deus, com uma vida de adoração, porque a gente não apenas serve o nosso rei, Deus. Ele não é apenas aquele que manda e nós somos o seu exército corajoso, não. É isso e mais. Ele é a suprema beleza, a demonstração infinita da glória que nos dá vida. Então nós não apenas ouvimos e obedecemos, nós nos derramamos e adoramos ao Senhor nosso Deus. A gente nega os nossos desejos egoístas e derrama os nossos desejos em adoração como uma oferta para o nosso Deus. Este é o propósito final do reino. O reino é estabelecido para que o rei seja adorado. E o rei é o nosso Senhor Jesus. É isso que esse penúltimo capítulo de Samuel e as últimas palavras de Davi comunicam para nós. Davi não está muito preocupado com quem ele era, ele fala rapidinho quem ele era, ele está mostrando, ele se divorcia de si mesmo, ele se diminui, e ele fala: o reino de Deus é assim, assim é o exército de Deus, aqui estão os guerreiros valentes de Deus, e eu não vou ter nenhum desejo egoísta, eu vou derramar aqui diante do nosso Deus em adoração. 3 aplicações práticas para nós caminharmos para o fim. E essas 3 aplicações, elas vão fluir naturalmente do texto e elas são pesadas para todos nós, o que Davi tem para nós aqui. Primeiramente, são 3 perguntas. Como você está exercendo a autoridade de Deus na sua vida? É um tema que a gente viu todo o livro de Samuel, a gente viu esse tema da autoridade. Porque o livro de Samuel é esse livro que fala do reino de Deus, da autoridade e do poder de Deus. E quando Davi, ele coloca essa metáfora aqui, dizendo que aquele que governa debaixo do governo de Deus, o justo quando governa, é como o sol da manhã. Lembra o que Deus falou para o sol? Deus diz: sol, governe o dia. É um verbo de realeza. O sol é um dos vice-regentes da criação junto com a lua. O ser humano é o rei maior, e Davi está fazendo esse paralelo com a criação. Quando o justo governa sobre os homens no temor de Deus. Verso 4, é como a luz da manhã. É como o sol, é um dia que não tem nuvens. Traz calor, traz vida. Como que eu vejo isso na sua vida? Essa é a grande pergunta. Primeiro, na sua vida individual com Deus, você sabe que você crê em Jesus, que você se submete a Cristo pela fé, que você está vivendo para Cristo, se isso está sendo gerado vida em você. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Paulo vai dizer em Romanos 14, o reino de Deus não é comida e bebida, é alegria e justiça e paz no Espírito de Deus. Então, se você está aí com uma árvore oca, podre, seca, no seu legalismo, na sua religiosidade, na sua moralidade, não há vida. Você não está se submetendo a Cristo.
Você está se submetendo à voz da sua cabeça, da cabeça de outra pessoa, mas não à palavra viva do Cristo ressurreto. É muito fácil de ver. É por isso que semana que vem, quando a gente vai adentrar novos membros na igreja, nós ficamos no mínimo 6 meses olhando. Eu vejo vida dentro do seu olho. Eu vejo vida sendo manifesta na sua existência. E a igreja julga. Não, tem morte nessa panela aí. Mas isso extrapola para todas as áreas da nossa vida. O justo, quando governa, é como a luz da manhã do sol. Você, homem, você tem autoridade sobre a sua família. E eu consigo ver a sua autoridade quando eu olho para sua esposa e quando eu olho para os seus filhos. Eu consigo ver se você é um homem que está usando uma autoridade diabólica. E aí a autoridade diabólica, ela é ou opressora ou ela é omissa e passiva. Como Adão foi com Eva. Quando eu vejo a sua esposa minguando, quando eu vejo a sua esposa chorando, quando eu vejo ela triste, sobrecarregada, você não está exercendo a autoridade de Cristo na vida dela. Quando eu olho para os seus filhos, eu vejo não santos, mas desobedientes. Ou crianças tristes, cheias de regras e nada de vida. Isso não é Cristo. Isso não é Cristo. Ou irmãs, eu sei que você está exercendo a autoridade de Cristo sobre a vida do seu marido e dos seus filhos da mesma forma. Da mesma forma. O seu marido está murchando, os seus filhos estão ali murchando, porque não tem vida. Eu não preciso perguntar nada, isso é público, não dá para esconder uma coisa dessa. Você pode esconder 1, 2, 3, 4 domingos, mas isso é público, é visível, é gritante. Como você tem exercido a autoridade de Deus nas áreas que Deus coloca, no seu trabalho, por exemplo, nos seus hobbies, por exemplo, nas suas amizades. Como é que eu estou vendo a vida de Cristo fluir e brotar? E a culpa primeiro é do homem. Por quê? Efésios 5, Paulo fala: maridos, amem as suas esposas como Cristo é uma igreja. Como é que Cristo é uma igreja? Ele deu a sua vida para a santificar, para santificá-la. E para fazer ela bonita, sem mancha, sem ruga, mas santa e imaculada. Ou seja, o marido que exerce sua autoridade de forma cristocêntrica, ele vai morrer pela esposa. Ele vai servir a esposa. E o que eu vou ver nisso? Eu preciso ver isso. Porque a árvore boa produz frutos bons. Eu vou ver uma esposa espiritualmente bela, espiritualmente florescente, espiritualmente frutificando. Às vezes vocês têm muita sorte com a graça de Deus, que os pastores dessa igreja se submetem à Escritura, porque às vezes a vontade que dá é de, exceto o presbitério e talvez 1 ou 2 homens, excomungar todos os homens dessa igreja e passar por 1, 2, 10, 15 catequeses, até eu ver você exercendo autoridade amorosa na vida da sua esposa. Era a melhor coisa que a gente faria. Porque você está domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus e a sua esposa continua murchando, os seus filhos continuam desobedecendo. Não é possível uma coisa dessa. Como você está exercendo a autoridade de Deus na sua vida? Não me venha com palavras. Me mostre. Mostre para a igreja a beleza da bondade amorosa do poder de Cristo. Segundo lugar, como está sendo registrada a sua vida? Veja, a vida desses homens foram escritas aqui. Mas não se enganem, a minha vida e a sua vida está sendo registrada por um ser que é onisciente.
Ele não apenas conhece o seu nome e o que você faz, Ele conhece a intenção do que você faz, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções e afetos, a sua palavra escondida e todos os seus pecados. Como a sua vida está sendo registrada. Qual vai ser as suas últimas palavras? Vejam, há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja aqui perto, uma igreja maravilhosa, com todas as faixas etárias, e tinha um grupo de pessoas bem idosas, 70, 80 anos. Né? Nós fomos almoçar junto e todos os adolescentes lá com aquela cara de morto, como é costume, e os velhinhos lá animados, né? Dançando na fila, cantando, muito mais vivo do que qualquer um aqui de nós. E aí depois do almoço, uma velhinha, ela se aproximou de mim e ela começou a falar da vida dela. E eu amo quando isso acontece. Eu amo ouvir testemunhos, né? E essa senhorinha, essa irmã em Cristo, falando do nada, falando da vida dela, ela falou assim: pastor, eu tenho 70 e poucos anos de vida. E eu me batizei com 13. E Deus me sustentou até aqui. Eu queria explodir de alegria, chorar, abraçar ela, falar: me ensina, deixa eu ficar uma semana na sua casa para você me ensinar as coisas de Deus. 13 anos ela foi batizada. E essa foi a história da vida dela. Uma senhora simples que ninguém conhece, no interior do interior de São Paulo. 13 anos foi batizada e com 70 e poucos anos fiel ao Senhor. Isso para mim já bastava. Só que não termina aí. Ela falou assim: pastor, quando eu me casei, meu esposo ia para a igreja, mas ele é um ímpio. Eu descobri que ele é um ímpio. Mas ele era um homem minimamente decente. Ele me levava para a igreja. Ele não ia, mas me levava para a igreja. E forçava nossas filhas a ir para a igreja que eu ia também, que é essa daqui que ela estava, né? Eu orei por ele 45 anos. Você tem noção do que é isso? 45 anos. E Deus converteu ele. Olha ele ali, ó. É diácono na igreja. Não perde um culto, né? 45 anos. E ela falou assim: ó, de manhã a gente fica 2 horas lendo a Bíblia, estudando, orando, e de tarde a gente fica mais 1 hora lendo a Bíblia. Todo dia, sem falta. E ele está aqui. As nossas filhas todas estão na igreja, os nossos genros eles são diáconos. Esse é o legado daquela senhorinha, que permaneceu fiel à palavra de Deus. O que ela fez? Ela gerou vida. Deus usou ela para gerar vida no seu marido, nas suas filhas, nos seus genros, naquela igreja. Porque ela submeteu humildemente a Cristo Jesus. E nós somos tão Nutelas, nós somos tão ridiculamente frágeis, que a gente não aguenta orar alguns dias para o nosso cônjuge. A sua história daqui a pouco vai ser uma história tão fracassada, tão estupidamente débil. Fazer: eu vivi minha vida como se eu não queria viver. Eu vivi minha vida dia após dia, não gerei vida nenhuma espiritualmente falando, e eu só estou apenas esperando a morte me abraçar, para ver se eu vou para o céu depois. Isso não é vida cristã. A vida cristã se manifesta nessas pequenas vidas que se entendem o Evangelho de Cristo, submetem à palavra de Deus e no poder do Espírito geram vida. Qual vai ser o seu registro? E ele vai aparecer. O livro da vida está sendo escrito e nada passa dali. Deus sabe que você é um demônio com a sua esposa, que você é relapso com seus filhos, tudo isso está sendo registrado. Mas hoje é o dia de arrependimento. Hoje a palavra de Deus te chama a se arrepender da sua vida diabólica e submeter a vida de Cristo Jesus. E aí você vai oferecer para Deus, não uma água de Belém, mas toda a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Essa é a palavra de Deus. Bem, vamos orar? Tenha uma oração de arrependimento, confessa os pecados. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, o Seu Evangelho, a boa notícia de que o Filho de Davi, o Messias, Jesus, pelo Seu Espírito e pela Sua palavra, deu a sua vida como um grão de semente e morre, foi sepultado, mas essa morte gerou a sua vida ressurreta e gerou vida tão abundante que nos alcança e nos preenche e nos satisfaz e nos alegra. Não somente hoje, mas por toda a eternidade. E Cristo é o bastante. Ele é o suficiente para encher todos os anjos e homens e mulheres que depositam sua fé nele. E mesmo se houvesse ainda milhares e milhares de outros mundos cheios de anjos e homens, Cristo seria suficiente para satisfazer a todos. Que esse seja a nossa água viva das cisternas da veia do Emanuel. Que o Senhor estenda seu governo sobre nós, pela sua palavra, nunca sem ela. Livre-nos da palavra de morte dos homens e da serpente, do nosso coração enganoso. Purifica-nos com a sua palavra, com o sangue de Cristo, e ficaremos mais puros e mais alvos do que a neve. Ajude-nos a viver uma vida que vale a pena. Ajude-nos a não desperdiçarmos a nossa vida vivendo de forma egoísta, mas que no fim, da forma mais humilde e escondida, pois a nossa vida está escondida em Cristo, nós venhamos a deixar esse legado, que o nosso nome morra e seja esquecido, mas que o nome de Cristo seja exaltado através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.